Boa noite, vamos dar início à nossa aula de hoje. Estamos vendo, né, o Streptococcus piógenes, né? Agora vamos ver o Streptococcus pneumoniae, tá? Introdução. É referido frequentemente como pneumococo, sendo um coco gram-positivo, que nós vimos lá no gram-positivo, que se apresenta os pares ou em pequenas cadeias. Como as demais da espécie OS, né, dos Streptococcus pneumoniae, é anaeróbio facultativo. Embora encontrado nas vias aéreas, tá? Já falo, o próprio nome já fala, né, gente, que é o que encontra-se nas vias aéreas. Superior de grande número de indivíduos normais, o pneumococo é um dos patógenos mais importantes, em particular para crianças e indivíduos idosos, tá? Então, infecção de garganta, pneumonia, né? Tudo está presente o Streptococcus pneumoniae, tá? Todo antibiótico que é relacionado a essas doenças, a essas bactérias, está relacionado a Streptococcus pneumoniae, tá ok? Fatores de virulência. Cápsula, o seu principal fator de virulência para a grande capacidade antifagocitária. A adesina serve para fixar a bactéria e receptor existente nas células epiteliais dos aparelhos respiratório e auditivo, tá? Então, uma otite também é proveniente do Streptococcus pneumoniae. IgA1 protease, enzima produzida pelos pneumococos, capaz de degradar imunoglobulinas, que faz parte de um importante mecanismo de defesa do hospedeiro, tá? Então é só para vocês entenderem que cada bactéria ela instala, né, para desenvolver uma infecção, né, uma bactéria, naquele principal ponto, né, do ser humano. Pode ser nas vias aéreas, pode ser no intestino, pode ser no aparelho reprodutor. Então, cada um tem o Streptococcus, tá, gente? Streptococcus pneumoniae, patogênese. A infecção pneumocócica começa com a colonização da nasofaringe, né, pelo pneumococo. A partir da região colonizada, o pneumococo pode alcançar o ouvido médio por meio da tropa de Eustáquio e os pulmões através dos brônquios, tá? Então, o Streptococcus pneumoniae vai lá para os brônquios e pode ter uma pneumonia, né? Uma pneumonia ou em um pulmão ou bilateral nos dois pulmões, tá? Então, a bactéria, se não cuidar, ainda tem muito óbito por pneumonia, tá? Se não tratado uma pneumonia, o paciente pode agravar e vir a óbito por uma bactéria do Streptococcus pneumoniae. Doenças. Pneumonia é uma infecção aguda que afeta os lobos inferiores dos pulmões, tá? Lá nos alvéolos. É mais frequente na criança e no idoso. A pneumonia ocorre quando o pneumococo sobrevive à fagocitose dos macrófagos pulmonares. Ela prolifera, né? Vocês viram lá no início que a gente falou, aquela proliferação dos pares. Então, ela fagocita, tá? E os macrófagos atacam, né, essas bactérias e aumenta, né, e prolifera nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos são aquelas tipo umas árvorezinhas, né, e suspensas. Esses são os alvéolos pulmonares. Sofrem autólise e libera substâncias que provocam a inflamação, tá? Com isso, o paciente desenvolve uma pneumonia. E é visivelmente lá no raio-x, tá? No raio-x apresenta essa pneumonia lá, através das imagens, né, de raio-x. Meningite, pneumococo é um dos agentes mais comuns de meningite purulenta, tá? Tanto na criança como no adulto. Pode resultar de bacteremia primárias, mas muitas vezes se instala em associação com otites, sinusites e pneumonia. Então, gente, nós podemos ter essa ciência, né, que essa infecção das vias aéreas pode vir, né, generalizar e virar uma meningite, tá? Então, tem que ter muito cuidado, orientar muito, né, os nossos pacientes
de qualquer gripe, qualquer manifestação, né, que possa ter uma bacteremia primária, ela pode desenvolver a sinusite e até a pneumonia. A sinusite também, aquela secreção da sinusite, pode migrar para o pulmão e também desencadear uma pneumonia, tá? Aqui está, né, as meninges normais, a dura mater e a pia mater aracnoide. E essa infecção vai lá nas meninges e ocasiona uma meningite. Aqui as normais e aqui com meningite. Como elas ficam vermelhas, né, através aqui do seio maxilar, pode migrar lá para as meninges, tá? Não sei se alguém já passou para vocês nesses conteúdos anteriores. Então, essa aqui faz parte da bainha de mielina. Vai lá na nossa coluna. Por isso que quando vai fazer a coleta do líquor, né, para ver se o paciente tem meningite ou não, é coletado lá na coluna. Porém, essas meninges estão lá no cérebro, tá? É as bainhas de mielina, tá? Então, é a dura mater, aracnoide e a pia mater, tá? Aqui as três, a pia mater é a mais próxima, né, do cérebro. Aí tem a aracnoide e tem a dura mater, que é uma camada mais grossa. Uma vez que esse Streptococcus pneumoniae migrou, ele vai desenvolver uma meningite, tá? A mesma coisa também no pulmão, que eu falei para vocês que parecem umas árvores, né, suspensa, que também vai e acomete lá na base do pulmão e desenvolve uma pneumonia, e que é também uma doença grave e tratamos muito na nossa unidade hospitalar, tá? Bacteremia ocorre em aproximadamente 25% dos casos de pneumonia e 80% dos casos de meningite pneumocócica. A meningite é uma doença grave, tá, gente? Gravíssima, tá? Otite, sinusite e mastoidite são geralmente infecções secundárias e alterações funcionais no ouvido médio e seios, sendo causados por pneumococos normalmente presentes nas vias aéreas superiores, tá? Então, igual eu falei para vocês, esse Streptococcus pneumoniae acomete mais as vias aéreas superiores. Aqui está, né, o seio maxilar, o seio frontal, o seio etimoidais e seio maxilar, tá? Então vem aqui o acometimento, né, e aloja aqui esse Streptococcus através da fagocitose, aumenta essa bacteremia e vira uma infecção grave. A otite também, tá? Ó, como que está a orelha desse paciente, toda inflamada, tá? Se vocês não conhecerem a estrutura do ouvido, né? Tem o nervo cloacal, né? Nervo mediano, nervo vestibular e a cóclea. Deixa eu falar para vocês, eu falei ali trocado aqui, ó, nervo facial, nervo auditivo, nervo vestibular e a cóclea, tá, gente? Aqui é o labirinto, tá? O labirinto é igual um caracol, né? Uma artéria e a bigorna. E a membrana tipânica, tá? O estribo e o conduto auditivo externo, tá? Que é essa entrada, né? Onde não é indicado colocar cotonete, nós podemos orientar os nossos pacientes, né? Tem gente que coloca cotonete até lá nessa estrutura. Não é correto, tá, gente? Streptococcus pneumoniae, o tratamento, o antibiótico de escolha é a penicilina G, tá? Na dose única de 3.000 e 6.000 para crianças até 27 quilos. Crianças maiores, 9.000 unidades e adultos 1.200, tá? É a famosa benzetacil, tá? Em caso de alergia à penicilina, recomenda-se usar eritromicina, tá? Adultos 250 miligramas a cada 6 horas e 500 miligramas a cada 12 horas, durante 7 a 10 dias. Crianças de 35 a 50 por quilo de peso corpóreo, diários em doses divididas em intervalo de 6 horas durante 7 a 10 dias. Tá? É só para vocês entenderem esse tratamento. Quem prescreve é o médico, porém teremos que realizar essa administração, porque quem administra a medicação somos nós, a equipe da enfermagem, certo? Nesse primeiro momento, concluímos agora o Streptococcus pneumoniae, né? Vamos prosseguir, tá? Daqui nós vamos falar só a vacinação deles na próxima aula, tá? Daqui 5 minutos retornaremos no nosso segundo momento da nossa aula de hoje.